Agora oficial, vamos que vamos para mais uma mentoria ao vivo. Essa é a nossa live de número 107, quer dizer que a gente está há mais de 107 semanas fazendo live toda semana, trazendo conteúdo para ajudar vocês, donos de empresas, a terem mais crescimento, a saírem da estagnação e conseguirem organizar a empresa e começar a ter lucros crescentes. Tema de hoje, nós vamos falar aqui como ter mais controle financeiro da empresa e lucrar mais. Olha só, hein? Tema que eu escuto tanto falar, muita gente me pergunta, muito dono de empresa me manda mensagem, ou nas mentorias, ou nos diagnósticos, e me fala, olha, que precisava ter mais organização, mais controle financeiro, não sei quanto que eu estou lucrando ao certo, não vejo a cor do dinheiro, até vende, mas e aí? Cadê o dinheiro para investir? Quanto que eu posso investir? Posso contratar? Não posso? Uma série de situações por falta de controle financeiro, uma falta de visibilidade, tá certo? Então, pessoal, hoje nós vamos mudar isso aqui, você vai entender como ter mais controle financeiro da empresa. Vou ajustar aqui para diminuir o eco e vamos lá, pessoal. Seguinte. Essa situação que eu falei aqui, que eu narrei aqui, é a situação de muitos donos de empresas que acabam não crescendo tanto quanto poderia, acabam não saindo do lugar. E aí o que vira essa empresa? Vira uma empresa basicamente estagnada, porque o dono não tem conhecimento dos números, não sabe o que tem que fazer para lucrar mais, não sabe o que tem que fazer para construir caixa, não tem gestão financeira propriamente dita. Gestão financeira não é só colocar uma pessoa de confiança, pedir para ela lançar os pagamentos e recebimentos no caderninho ou no sistema e não usar esses números para nada, tá? Gestão financeira, você tem que entender como gerar valor, obter lucro e construir caixa. Tem 3 pilares que estrutura isso, que é o controle financeiro, a lucratividade e a construção de caixa. Então nós vamos entender aqui hoje, em primeiro lugar, como ter mais controle financeiro para lucrar mais, tá? E aí você vai entender aqui como organizar o financeiro da sua pequena empresa, tá certo? E aí, controle financeiro, né? O que é controle financeiro e o que não é controle financeiro? Para a gente entrar aqui, o que é controle financeiro? O que não é, primeiro, controle financeiro? Controle financeiro não é você botar uma pessoa de confiança que vai ficar anotando num caderninho lá, entradas e saídas, tudo minucioso ali, e só isso. Não é só isso controle financeiro. Controle financeiro é você ter um plano de contas, tá? Que é quando você tem uma divisão, categorizações dos seus custos. É você ter plano de receitas, que é quando você tem categorização das receitas. É você ter separação financeira. Nós vamos falar disso aqui, tá? É você registrar e categorizar 100% das entradas e saídas da sua empresa. É você gerar um volume de dados ali que você possa fazer relatórios e analisar, e a partir dos números desses relatórios você entender exatamente o que está acontecendo na sua empresa. Primeira coisa que a gente precisa entender para ter mais controle financeiro, para dar mais importância para a gestão financeira, que é um dos pilares, tá? A gestão financeira é um dos pilares da gestão para o crescimento. É um dos pilares para fazer sua empresa sair da estagnação e crescer, para ter mais organização, enfim. O que a gente precisa entender aqui é que a linguagem universal dos negócios são os números. São os números, tá? Quando você entrar numa empresa de alguém, a partir do momento que você entende como é que funcionam os números, você pega um relatório financeiro de qualquer empresa, você consegue entender se aquele dono está fazendo um bom trabalho, se aquele dono está vendendo o volume que ele deveria vender, se está errando nas vendas, se está sendo eficiente nas vendas, consegue entender se ele está vendendo no preço certo ou se está precificando errado, se ele está negociando bem com fornecedores ou se está negociando mal, se a estrutura da empresa está eficiente, se os processos e o engajamento do time está bom, tudo isso através de um relatório financeiro, tá certo? Porque os números, eles conversam quando você lê, ele te dedura quando você está fazendo um mau trabalho, ele vai, ele está colocando preço errado, o time não está eficiente, o processo não está eficiente, tá? A estrutura está inchada, está vendendo abaixo do ponto de equilíbrio, tudo isso você tem que conseguir entender a partir de relatórios financeiros. E para ter relatórios financeiros, tem que ter controle financeiro. Então, por isso que a gente está aqui hoje, tá? Para você entender como ter controle financeiro da empresa e lucrar mais. Então, em primeiro lugar, que eu quero que você entenda, né? Que as pessoas confundem
controle financeiro com simplesmente ficar anotando tudo num caderninho. Tá? Não é isso. Controle financeiro é você ter categorizações, ter análises, tá? Ter registro, categorizações e análises, basicamente. Tá certo? Que tipos de registros existem? Você pode registrar no sistema, pode registrar numa planilha bem robusta e só. Tá? O caderninho não serve, porque você não consegue manipular os dados, analisar os dados facilmente. Então pode ser uma planilha bem organizada, muito bem organizada e linkada com fórmulas e tal, ou sistemas. Aí sistemas tem de vários portes, para diversos portes de empresa, tá? Mas o que a gente ensina aqui, o que eu trago aqui hoje é o conceito, a metodologia, as rotinas, as práticas que você precisa ter. Não vou falar de sistema, não vou falar de planilha, isso é o operacional. Vou falar dos conceitos táticos e estratégicos dentro do controle financeiro, que é um dos pilares da gestão financeira. Tá certo? Por que é isso importante, então? Tem uma máxima, né? Uma frase que foi dita lá atrás por Lord Kelvin, depois foi dita por Peter Drucker, que é foi dita de uma forma parecida por Peter Drucker, que é o seguinte: o que não pode ser medido não pode ser melhorado. Então, se você não sabe quanto você está lucrando exatamente, você não vai conseguir melhorar seu lucro. Se você não sabe qual que é a sua margem de contribuição, sua margem bruta, você não vai conseguir melhorar isso. Se você não sabe o seu lucro líquido, você não vai conseguir melhorar isso. Tá? E não basta achar que sabe. Às vezes você acha que sabe, mas você tem a conta pessoa física e jurídica misturada. Tem conta você paga a conta da empresa com o seu dinheiro, ou paga a conta sua com o dinheiro da empresa, o cartão de crédito vem junto, tem coisa que você não registra, ou não segue um critério de registros adequados, aí você não consegue analisar adequadamente qual que é o seu lucro, qual que é a sua margem de contribuição, margem bruta, tá? São alguns termos aí, não se preocupe com isso agora, mas quando você não consegue entender isso, você não consegue melhorar o resultado, sua empresa não cresce, porque aí você não sabe quanto você pode investir, aí você não aumenta seus ativos para gerar mais valor para os clientes, para obter mais lucro, e a coisa não desenvolve. Então, por isso é importantíssimo que você faça um bom controle financeiro para fazer uma gestão financeira lucrativa que estimule o crescimento da sua empresa. Tá? Sem gestão financeira não dá para ter prosperidade e geração de riqueza na sua empresa. Por isso que você precisa investir tempo e dinheiro nisso, porque isso é investimento, isso retorna. Tá? É assim que você obtém lucro e constrói caixa. Tá? Então, o maior benefício de você fazer o controle financeiro da sua empresa é você conseguir melhorar os resultados, saber exatamente o que precisa ser ajustado para que o resultado melhore. Você olhar para os números e falar, seguinte, tem que montar um plano de ação para melhorar isso, isso e isso. O que eu posso fazer? Posso fazer isso, isso. Beleza, você executa o plano de ação, o resultado melhora. Aí você vai entender vai entender os sintomas e as causas para você determinar as ações para corrigir essas causas e minimizar esses sintomas, melhorar os resultados. Tá? E um benefício adicional é que você vai começar a ter domínio do que acontece na empresa. Tá? Você não necessariamente vai precisar ficar olhando ali todos os dias para saber o que está acontecendo. Você pode tirar relatórios semanais e você vai entender como foi a operação, totalmente como é que foi a operação naquela semana. Você vai conseguir ter o quê? Controle da empresa. Controle financeiro começa a te permitir, né? Uma das ferramentas que vai te permitir ter controle da empresa. Você sabe o que está acontecendo, entende o que precisa fazer para melhorar a situação. Tá certo? Então, aí, entrando no conteúdo agora, como ter mais controle financeiro da empresa e lucrar mais. Tá? A primeira coisa, nesse espírito de que não pode ser medido, não pode ser melhorado, tá? Para você lucrar mais, o que nós vamos falar aqui agora, e definitivamente para você ter precisão dos números, ter mais organização e ter uma gestão mais profissional na sua empresa, a primeira coisa que você precisa fazer, se você ainda não fez, é uma separação total de bens, vamos dizer assim. Tá? Separação total de bens. Isso é acabou a bagunça, isso aqui é o mínimo do mínimo do mínimo, que é não misturar as contas, o dinheiro da empresa e do dono. Não misturar o dinheiro da empresa e do dono. Conta do dono, conta da empresa totalmente separadas. Cartão do dono, cartão da empresa totalmente separados. O dinheiro da empresa é da empresa. O dono pode tirar o dinheiro da empresa de duas formas. Através do prolabore, que é o salário do dono,
que deve ter data e valor fixo para ser retirado, que não é isso que vai enriquecer o dono, mas, e deve ser proporcional ao porte e momento da empresa. Tá? Isso é o Prolabore. E a outra é a distribuição do lucro, de lucros, que é recomendado tirar no mínimo semestral, né? No máximo semestral, comumente anual, mas pode ser tirado semestral. Em alguns momentos específicos trimestral, mas apurou, deu lucro, você pode distribuir, o lucro foi convertido em caixa, você pode distribuir parte desse caixa, parte desse lucro gerado para o dono, como distribuição de lucros. Tá? Então só essas duas formas que o dono pode tirar dinheiro da empresa, tem que ser bem organizado. O dinheiro é da empresa. Em alguns momentos, a empresa pode passar o dinheiro para o dono passa a ser dono daquele dinheiro. Antes não. Antes ele não pode pagar a compra dele, as contas dele, as coisas dele com o dinheiro da empresa. São coisas separadas. O dinheiro da empresa precisa ser gerado para aumentar os ativos da empresa, para manter a operação girando, para garantir a sobrevivência e o crescimento. Se você ficar tirando, tá? Você elimina isso. Você vai matar a sua galinha dos ovos de ouro antes que ela comece a botar ovos de ouro. Enquanto ela ainda está crescendo, enquanto ela é um franguinho dos ovos de ouro. Um franguinho, você vai matar a galinha dos ovos de ouro. Então, nós estamos falando de controle financeiro. A primeira coisa é separar, tá? Ter momentos específicos para retirar. Para quê? Para você conseguir apurar o lucro. Você consegue entender ali uma separação. Não tem, tira um relatório aqui, mas tem coisa que é da empresa, é minha. Não, mas teve essa coisa aqui que eu botei dinheiro nessa data. Não pode ter bagunça. Sobre isso, o que eu vejo é o seguinte: eu não vejo nenhuma empresa com mais de 20 pessoas, mais de 15, 20 colaboradores, que não tem essa separação financeira muito bem estruturada. Mas eu vejo várias e várias empresas, até 10 colaboradores, 7, 8, 10, 12 ali, eu vejo várias empresas que ainda bagunçam. E aí eu fiquei me perguntando há muito tempo, falo, nossa, caramba, esse pessoal ainda parece que fica esperando chegar no 20 colaborador para começar, parece que espera a empresa crescer mais para começar a organizar. Aquele dono que fala assim, não, eu faço isso hoje, mas é porque ainda a gente é pequeno, né? Daqui a pouco eu não vou poder fazer mais isso, eu vou parar de fazer essa bagunça financeira aqui. Mas sabe qual que é a real? Não é porque o dono espera crescer para poder organizar mais, ter mais controle financeiro. Ele organiza o financeiro e passa a ter mais controle financeiro, aí a empresa cresce. Porque ele passa a ter domínio, passa a entender o que precisa ser feito, faz o que precisa ser feito e a empresa vai crescendo, isso vai se repetindo. Então, é aquela frase que eu sempre falo, a empresa grande é a empresa pequena que fez as coisas certas, tá? E aí, pessoal, seguinte, então a primeira coisa, estruturar essa separação total. Hoje com conta CNPJ, você faz isso muito, muito fácil, tá? É muito fácil você estruturar isso com uma conta CNPJ. Você pega um banco digital, né? Você pega um banco digital, você cria a conta em poucos minutos, organiza tudo, funciona, resolve o problema, tá? Resolve o problema. Depois, por onde a gente começa para fazer esse controle financeiro para a sua empresa lucrar mais? Separou tudo, tá? Aí você tem que conhecer os números da sua empresa, conhecer os números. Você tem que saber faturamento, tá? Você tem que olhar para os seus resultados, entender o que aconteceu e passar a ter isso na ponta da língua. Por exemplo, faturamento dos últimos 12 meses e dos próximos 12 meses, você tem que saber quase de cor, assim, modo de falar, mas tem que conseguir ter bem acessível esse faturamento dos últimos 12 meses e dos próximos 12 meses. Você tem que saber também suas despesas fixas. Quanto você paga todos os meses, vendendo ou não vendendo de despesa fixa? Quanto isso representa percentualmente do faturamento médio? Quanto isso totaliza no ano? Tá? Quanto você precisa vender por mês para pagar essa despesa fixa? Isso é o ponto de equilíbrio. Quais são os custos variáveis de cada venda que você faz? Quantos por cento vai para a máquina de cartão? Quantos por cento vai para frete? Quantos por cento vai para comissão? Quantos por cento é o produto? E qual o total de custos variáveis percentualmente? Isso é conhecimento dos números, tá? A partir do momento que você conhece isso, você consegue entender padrões. Se em um mês
veio mais alta a despesa fixa, você, opa, onde aumentou? Vamos olhar aqui, vamos cortar custos, vamos ser mais eficiente. E o mesmo custo variável aumentou, você, opa, onde aumentou? Será que eu não fui eficiente? Será que o preço deveria ter aumentado? Será que eu não fiz uma boa negociação com o fornecedor? Se faturou a menos, olha, o faturamento caiu, está abaixo da meta, está abaixo da expectativa. Você começa a ter parâmetros para entender a situação da sua empresa. Então, o próximo passo, conhecer os números. Tá? Então, você tem que separar um momento para olhar todo esse histórico. Se não tem, começar imediatamente a registrar. Isso são os números básicos, você consegue sentar, pôr no papel depois, organizar, depois passa por uma planilha, passa por um sistema, passa por ter conhecimento dos números. Terceiro passo aqui para você ter mais controle financeiro. Tá? Terceiro passo. Isso é uma coisa que é para você parar de cavar o buraco. Caso você esteja errando, tá? Caso você esteja errando nisso, você precisa corrigir imediatamente. O que eu vou falar aqui? De precificação. Uma coisa que você precisa entender é que o preço errado é o início do fim. Por quê? O que acontece? Quando você não vende no preço certo, tá? O que é o preço certo? O preço que vai te garantir a margem de lucro esperada. Se você não calculou o preço, se você definiu o preço de cabeça, se você definiu o preço porque era o preço que você vendia no passado, se você definiu o preço olhando para a concorrência, se você definiu o preço, chutou um preço, ou se você tinha um preço e deu um desconto em cima da hora, tudo isso te induz ao erro de vender a um preço que não garante a margem prevista. Ou ainda, vender num preço que está te dando prejuízo no momento, ou que está lucrando zero. Isso pode acontecer, ou está tendo um lucro bem abaixo do que deveria. Tá? Quando você está nessa situação, o que acontece? Você vende, o dinheiro passa por dentro da empresa, porque você recebe, mas aquilo ali é meio que necessário para cobrir os custos, cobrir as despesas. Então você movimenta, o dinheiro entra, o dinheiro sai, o dinheiro entra, o dinheiro sai. E aí o que acontece na situação? Você vende, mas não vê a cor do dinheiro, não vê dinheiro sobrando, não vê dinheiro sendo construído no caixa, faz o relatório, não deu lucro, se faz, ou simplesmente não vê dinheiro sobrando, chega na data de pagar a conta, é a conta de pagar as despesas, os custos variáveis. E aí você começa a fazer o quê? Né? Para quem só tem martelo, tudo é prego. Você fala assim, pô, preciso melhorar a minha empresa, não estou vendo dinheiro, vou ter que vender mais. Vou fazer uma campanha aqui, dar um desconto para que as pessoas comprem mais, eu preciso pôr dinheiro para dentro. Aí olha só, já estava sobrando pouco, porque talvez estava vendendo no preço errado, tendo uma margem baixa. Você deu o desconto, aí que não começa a sobrar mais nada mesmo. Aí o que acontece? Você vai lá, vende bastante quando você dá desconto, fala, opa, funcionou, vou fazer isso novamente depois no futuro. E aí que você não vê a cor do dinheiro mesmo, que você vendeu talvez no prejuízo, ou com a margem quase zero, quase negativa. Vê movimento de dinheiro ali, não sobra dinheiro. Aí o que você começa a fazer? Começa a cortar investimentos, cortar custos, segurar, fala, não, preciso segurar aqui, segurar ali. Aí a empresa começa a entrar numa espiral descendente. Corta investimentos, não valoriza as pessoas, não dá crescimento para as pessoas, não investe em melhorias, as pessoas boas acabam saindo, as pessoas acomodadas ficam, tá? Isso passa para os clientes, porque vira um clima meio de desmotivação geral, os clientes já percebem, os clientes percebem ali um clima de estagnação no ar, tá certo? Parcerias não passam longe e a coisa vai no espiral descendente, você começa a descer o preço, começa a cortar custos, vendendo o almoço para pagar a janta. Tá? Então, o preço errado é o início do fim. Na situação que você vende com o preço errado e tenta vender mais, é como se você tivesse engasgado e tomando um veneno para tentar desengasgar. Tá? Você tem que corrigir a raiz. Tá? Em alguns momentos, em alguns casos, o preço certo é a raiz. O preço certo ele deve garantir a margem esperada. Então, como é que você faz a precificação? Você coloca todos os custos variáveis, coloca o rateio das despesas fixas, a margem esperada e define por quanto você vai vender. Você comprou um produto tal ali, existe um indicador aí que chama markup, não vou entrar nisso agora, que é um multiplicador que você calcula para cada linha de negócio sua e é um multiplicador que carrega o custo dos variáveis e despesas fixas ali. Né? Você pega o custo do seu produto, por exemplo, multiplica por um markup, você acha o preço de venda de cada linha.
pode ter markups de cada linha, mas não vamos entrar no cálculo disso agora. O conceito é, você tem que precificar considerando todos os custos variáveis, considerando o rateio das despesas fixas para cada venda, Prolabore, tudo entra aí, e também margem de lucro esperada. Feito isso, aí sim você vai conseguir vender no preço certo, tá? Então, próximo passo aqui, terceiro passo para você ter mais controle financeiro, pega uma planilha de precificação, tá? Pega uma planilha de precificação, quem não tem pode até mandar um direct. Faz o seguinte, tira um print disso aqui e me marca que eu vou passar uma planilha de precificação. Aí, pega a planilha de precificação, lista suas custos variáveis, lista suas despesas fixas, lista sua expectativa de faturamento, coloca lá os seus produtos, entende o preço que você deveria estar vendendo eles, e se tem um gap ali, se você está vendendo abaixo, você vai ter que fazer um plano de transição para ir ajustando e gerando percepção de valor para você corrigir o preço dos produtos ou dos serviços. Então, o terceiro passo aqui para ter mais controle financeiro, né? Separou tudo, separação total de bens, acaba a bagunça de pessoa física e pessoa jurídica. Aí você faz o seguinte, conheça seus números de cabo a rabo, corrija a sua precificação, tá? Quarto passo é a gente começar a ter mais rotinas no financeiro. A gente está falando de controle financeiro, está falando de registrar tudo que entra e tudo que sai. Se você não tiver uma estrutura de atividades em datas e horários fixos na sua empresa, vai acabar deixando passar. Então, as duas rotinas básicas que você tem que colocar na sua empresa é contas a pagar e contas a receber, tá? Sugiro começar pelo contas a receber, que geralmente é um volume menor, geralmente tem ganhos rápidos ali. Tem muita empresa que na hora que você vai pegar para ver, tem um tanto de cliente, um tanto de boleto, um tanto de coisa em atraso que já deveria ter pago, que não está pagando, que se tivesse um pouquinho mais de diligência no acompanhamento, na cobrança, estava com muito mais dinheiro para dentro do caixa. Tá? O dinheiro da empresa está ficando na rua, na mão dos clientes, na inadimplência, na falta de cobrança. Lógico, depende um pouquinho do seu modelo de venda, seu ciclo, seu modelo de pagamento, se tem boleto, se não tem, mas em muitas situações acontece de ter uma mina de dinheiro ali no contas a receber. Então, o primeiro passo, estruturar uma rotina semanal de sentar, olhar o que está em aberto, olhar o que está vencendo, cobrança proativa, registrar tudo que recebeu, garantir que está tudo certinho, tá? Primeiro passo. Segundo passo, rotinas de contas a pagar. Ter momentos específicos para pagar contas. Isso, em primeiro lugar, vai dar um ganho de produtividade, que não vai ter aquela coisa de, vou sentar aqui, vou entrar no site aqui, logar no aplicativo do banco, vou pegar aqui o boleto da conta, vou digitar o código de barra, vou registrar no sistema, fez ali 10 passos, paguei uma conta. Aí passa 2 horas, vou pagar uma conta. Aí pega a conta, não sei o que, faz mais 10 passos, pagou uma conta. Meia hora para pagar uma conta, ou 20 minutos para pagar uma conta. Se você pega um bloco do dia e fala assim, nessas 3 horas eu vou pagar a conta. Você paga 50, 100, 200, 300 boletos em 2, 3 horas, porque é produtivo, você faz em massa ali, Depende do volume da sua empresa, né, obviamente, mas aconselho que você reserve de 1 a 2 dias da semana, 1 a 2 momentos da semana, para você pagar todas as contas daquela semana, tá? E além desse ganho de produtividade, você tem um ganho de garantia do controle. Porque a partir do momento que você tem uma rotina de pagar a conta, um dos passos daquela rotina é registrar tudo na planilha e categorizar tudo na planilha também, ou no sistema, né? Melhor ainda se for sistema, mas uma planilha bem organizada, como eu falei, até certo ponto funciona muito bem, tá? E aí, colocou essa rotina de contas a pagar, contas a receber, você começou a ter produtividade no financeiro e começou a, em primeiro lugar, ter mais controle, porque vai ser garantido, que vai estar registrado no lugar certo e categorizado. Uma coisa que a gente precisa entender sobre o financeiro, próximo conceito aqui para a gente ter mais controle financeiro. Uma coisa que a gente precisa entender. Financeiro, dependendo do porte da sua empresa, acontece dezenas, centenas, milhares de movimentações ali dentro de um mês, por exemplo. Milhares, às vezes centenas, né? Vamos lá, centenas de entradas e saídas de cada mês, ou 1.000, ou 2.000, ou 3.000 movimentações. Como que você faria
para pegar um relatório financeiro, de preferência de uma página. Todo bom relatório ele tem, no máximo, ele tem uma página, não mais. Tá? Como que você faria para pegar esse relatório e entender o que aconteceu? Falou, nossa, mas teve uma venda nesse dia, outra venda, não sei o que. Não dá para analisar. Se for milhares de movimentações, gastaria 50 páginas, sei lá. Você tem que agrupar coisas semelhantes. Agrupar. Então, o agrupamento é uma palavra de ordem para financeiro. Você tem que agrupar. Fala, olha, essa transação de venda aqui foi do mesmo tipo. Vou olhar elas juntos, total. Esse pagamento foi do mesmo tipo. Vou olhar isso junto. Vou olhar o total, naquele período. Esse agrupamento, para você fazer ele, você tem que fazer uma coisa que chama categorização. Para fazer a categorização, você tem que definir quais são as suas categorias. Isso chama plano de contas e plano de receitas. Eu chamo isso de potes, né? O conceito dos potes. Como se você recebesse do cliente ali, tudo que você recebe do cliente entra num potinho ali de receitas, entra numa jarra, a jarra de receitas. Aí você pega essa receita e distribui lá, custo do produto, um potinho, comissão, um potinho, taxa de cartão, outro potinho, frete, outro potinho, embalagem, outro potinho, os custos variáveis. Aí vai para o rateio de despesas fixas, salários, aluguel, contador, gastos de prestação de serviço, contabilidade, prolabore, enfim, uma série de coisas. Aí lá no final, o que você despeja lá no potinho final, no potinho do lucro, é o que sobrou. Então esse conceito de conhecer os seus potes vai te permitir categorizar adequadamente, tá? Para você entender o que aconteceu na sua empresa. Você vai conseguir entender se algum pote está recebendo uma quantidade maior do que deveria. Por exemplo, você recebeu e 70% ficou lá no custo do produto. Não sobrou para pagar o resto das coisas. Foi na hora que chegou lá no lucro, não tinha nada. Mal pagou o salário. Ou você recebeu e a quantidade inicial da jarra não foi suficiente para distribuir em tudo. Quer dizer, o que eles estão vendendo com preço errado. Tá? Então, às vezes tem vazamentos ali que você não está vendo. Fala, para onde que foi o dinheiro que entrou aqui? Pô, às vezes está lá parado no estoque, às vezes está parado no quanto você receber, às vezes o dono está tirando. Então, você ter esse conhecimento das suas categorias, dos seus potes, chamar isso de plano de contas. E o plano de receitas são as suas linhas de receitas, dividido por categoria, ou por segmento, ou por subcategoria. Enfim, quando você faz isso, você vai lá nas suas rotinas de registro de contas a pagar e contas a receber, coloca lá a data, a movimentação, qual a categoria dela, qual o valor. No mínimo isso, você começa a montar uma base de dados que você consegue fazer o quê? Analisar. Aí a próxima coisa que você vai implementar para você ter controle financeiro, né? A sexta coisa aqui é um relatório mensal de lucro e caixa gerado. Né? Tem os DREs da vida, os DFCs, mas eu recomendo que você crie um relatório gerencial, que tem lá receitas, custos variáveis, o resultado de receitas menos custos variáveis vai ser a sua margem bruta, se você tem despesas variáveis também vai ser margem de contribuição, enfim. Achou isso? Menos despesas fixas, lucro bruto, né? Resultado operacional, lucro operacional, investimentos, despesas não operacionais, lucro líquido, enfim. Você tem que ter, a partir desses dados gerados, fazer essa análise de quanto naquele mês eu lucrei na minha operação, quanto que minha operação lucrou, quanto que sobrou de dinheiro no final, de caixa, quanto que eu aumentei de caixa nesse mês. Todo mês, primeiro dia do mês, entre os 3 primeiros dias úteis do mês, você faz o fechamento financeiro daquele mês, entende o que aconteceu, faz o planejamento do mês seguinte com base nisso, faz uma análise de quanto você está construindo de caixa e quanto você pode investir agora para ter resultados lá na frente, tá? E o último passo aqui que a gente precisa fazer para fechar essas pontas é o fluxo de caixa previsto. Fluxo de caixa previsto, o que é isso? É você pegar um sistema ou uma planilha e colocar as suas previsões de receitas, suas previsões de custos variáveis, tá? Porque uma vez que você tem sua expectativa de faturamento, tem seu histórico de faturamento, tem suas metas, você consegue definir previsão de receita para cada mês. Uma vez que você conhece os seus números percentuais de custos variáveis, se você sabe a receita, você sabe
a estimativa de custos variáveis. Você consegue lançar na planilha. Uma vez que você sabe o seu montante mensal de despesas fixas, distribuído ali em aluguel, categorias, etc., você sabe quanto que você vai gastar fixo de despesa fixa todos os meses. Uma vez que você sabe os investimentos que você já vai fazer, você sabe ali o que vai aumentar da despesa fixa. Tá? Então, uma vez que você sabe isso e sabe o seu saldo atual, numa planilha ou no sistema, você consegue projetar o seu saldo no mês seguinte, daqui 2 meses, daqui 3 meses, daqui 6 meses, 12 meses. E aí você passa a ter previsibilidade. E aí você consegue analisar se com o caixa que tem hoje, você tem 6 meses de segurança ali, e mesmo assim consegue fazer um investimento em máquinas, um investimento em uma loja nova, um investimento numa reforma, um investimento em contratações de pessoas, e mesmo assim manter uma segurança de caixa para 6 meses sem vender. Tá? Você consegue ter planejamento financeiro, previsibilidade financeira com esse controle. Tá? Então, esses 7 passos que eu falei aqui, que é a separação financeira de tudo que acontece, o conhecimento dos números, ajustar sua precificação, tá? 3 primeiros passos. Separar tudo, conhecer os seus números, ajustar sua precificação. Depois, definir rotinas de contas a receber e contas a pagar. Acompanhar, registrar, categorizar, garantir que seja mais eficiente esse processo. Depois, conhecer os seus potes, definir as suas categorias. Tá? Depois, fazer fechamento financeiro mensal, relatório de lucro e caixa gerado. E depois, implantar um fluxo de caixa previsto. Esses 7 passos, a partir do momento que você faz isso, e não leva muito esforço para fazer isso, tá? É trabalho duro, mas é um trabalho inteligente, é investimento de tempo numa estruturação financeira que vai te permitir organizar a empresa e começar a ter lucros crescentes. A partir do momento que você faz isso, o seu jogo muda. Você deixa de ser uma empresa com a gestão amadora, vamos dizer assim, que não está fazendo o que precisa ser feito e começa a ter uma gestão mais profissional, fazendo o que precisa ser feito para crescer. Esse é o único caminho. Tá? Vai entrar numa empresa grande e ver um financeiro bagunçado. Não existe. A empresa derrapa. Tá? Até tem empresas que ainda dá sorte do mercado pagar pela ineficiência e os erros dele. Mas se tivesse uma boa gestão, uma boa organização, estava muito maior. Está deixando dinheiro na mesa se não está fazendo isso. Então é isso, pessoal. 7 estruturas que a gente trouxe aqui, 7 estratégias para você ter mais controle financeiro da empresa e lucrar mais. Valeu, a gente se vê na nossa próxima mentoria ao vivo. Até mais.